Pessoal, o nome da pregação de hoje é Deus quem salva, e a gente vai continuar nossa série baseado no livro de Samuel, 1 Samuel. Vamos só lembrar aqui o contexto antes que eu leia 1 Samuel capítulo 11. A nação de Israel pediu um rei, e Deus identificou que isso foi uma rebelião contra ele. Tanto que Deus disse para Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E diz o texto que eles fizeram isso porque eles queriam imitar as outras nações. O que nós entendemos eles não estavam acreditando que Deus era o bastante. Eles acreditavam que eles deveriam ser como as outras nações, ter uma força armada, ter um exército montado, coisa que Israel não tinha. Ter um palácio, um rei poderoso, que trouxesse a eles uma sensação de segurança. Ora, isso era um equívoco completo, porque eles não tinham rei até ali. E todas as vezes que eles tinham fé, e eles não estavam em pecado, Deus foi com eles e eles venceram todas. Eles venceram o império egípcio, gente. E eles não tinham rei. Eles não tinham nada. Eles não tinham exército. Eles não tinham nem armas. Eles eram escravos. Mas eles venceram. E eles venceram todas as batalhas sem rei e sem um exército formado. Portanto, aquele pedido por um rei foi um ato de rebeldia e de incredulidade. Eles já possuíam um rei, que é Jesus, que é Deus. Nesse contexto, Deus então diz, ok, eu vou dar a vocês um rei. E Deus deu o rei que eles queriam, alto, um rei bem alto, que a confiança deles estava nisso, na aparência humana, na força humana. Mas aquele rei, ele não tinha um coração para Deus. Mas aquele povo queria era isso. Eles achavam que a confiança deles deveria ser baseada em exército, em um homem alto. E Deus então deu para eles Saul, que era o mais alto de toda a nação. Mas no dia que foi para enfrentar Golias, o homem mais alto da nação arregou para Golias. Mas era isso que eles queriam, não era? A aparência. Eles achavam que isso é que de fato o sustentava. Então esse é o contexto. Esse é o contexto em que a gente chega aqui em 1 Samuel capítulo 11. Vamos lá, vamos ler. Então o amonita Naás subiu, o amonita que veio do povo de Amon, e Naás era o rei. Subiu e sitiou Jabes de Gileade, que era uma cidade em Israel. E todos os homens de Jabes de Gileade, de Jabes, disseram a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, o amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco, sob a condição de que o olho direito de todos vós seja arrancado. Assim, trarei humilhação a todo Israel. Assim, foi um negócio de como o próprio texto mostra, de uma humilhação absurda. Ele não furou os 2 olhos. Outros reis já fizeram isso. Ele não furou os 2. Por que não os 2? Porque eu quero só um. Eu só quero para humilhar, porque eu quero que vocês continuem a produzir para mim. Eu quero vocês de modo que vocês possam produzir. Mas eu quero vocês humilhados. Eu quero vocês como meus escravos humilhados. Verso 3. Os anciãos de Jabes lhe disseram, dá-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Existe coisa mais vergonhosa do que essa? Tá bom, você vai furar os nossos olhos. Só dá 7 dias para nós. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá de Saul, relataram essas coisas ao povo, pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. Naquele momento, Saul voltava do campo, trazendo o gado, e perguntou. Provavelmente, Saul era um agricultor, um lavrador, tinha lá o gado para arar a terra. Então, Saul era um agricultor. E aqui ele já havia sido ungido rei, hein? Mas ele não estava no palácio. Verso 5, naquele momento, Saul voltava do campo, trazendo o campo, e perguntou, o que está acontecendo com o povo que chora? E contaram-lhe o que os homens de Jabes haviam dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele. E Saul ficou muito irado. E esse verso é importante para entender a história. Lembra também de que depois de dar todos os sinais para Saul, de que ele seria o novo rei, vários sinais miraculosos, no dia da eleição, Saul se escondeu atrás da bagagem. Veja bem, se eu fosse o profeta Samuel, eu dei para você 4, 5, 6, foram vários sinais.
inequívocos da glória de Deus, mostrando que você de fato foi escolhido por Deus. E o próprio Samuel, que o servo de Saul disse: vamos até Samuel, ali há um profeta que nunca errou. Samuel disse: você vai ser o novo rei. Aí no outro dia eles foram escolher o rei, e diz o texto que, ouvindo tudo isso, Saul estava escondido atrás da bagagem, porque ele era frouxo e covarde. Mas olha o que o texto diz aqui: mas o Espírito Santo entrou nele e ele ficou irado. Verso 7: então pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, pegou os bois e picou os bois, e os enviou por todo o território de Israel, por meio de mensageiros, e disse: assim se fará aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e vieram unidos. Saul passou-lhes revista em Bezeque, e havia 300.000 homens de Israel e 300.000 de Judá. Está vendo? Eles não precisavam de exército formal. Se Deus fosse com eles, se a bênção de Deus fosse com eles, Deus iria reunir os homens valentes para a guerra, sempre, sempre. Era isso que o povo não entendia. Verso 9: então disseram aos mensageiros que haviam chegado: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós, então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. Então Deus deu estratégia para Saul. Vai lá e faz que nem o gatinho do Shrek, né? Carinha de rendido. Vai lá, fala que você vai se entregar amanhã. Assim eles vão baixar a guarda. E aí, enquanto eles dormem, nós vamos destruí-los. Esse foi o plano que Deus colocou no coração de Saul, e deu certo, como você vai ver agora. Verso 10. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos. Verso 11. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos. E entraram no acampamento dos amonitas durante a madrugada, e os atacaram até o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram 2 juntos, ou seja, perdendo força. Então o povo disse a Samuel: quem são os que diziam: será que Saul nos governará? Lembra que o texto diz que no primeiro dia, naquele momento em que Saul foi eleito, escolhido por Deus como rei, alguns homens de Belial rejeitaram a escolha divina e disseram: esse vai reinar sobre nós? Primeiro eles foram rebeldes, ao não querer aceitar o governo de Deus. Agora eles foram rebeldes mais uma vez, em não aceitar o rei que Deus escolheu para eles. Esse é o contexto então. Verso 12, de novo. Então o povo disse a Samuel: quem são os que diziam: será que Saul nos governará? Traze esses homens para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel. Outro versículo fundamental para entender a história. O Senhor trouxe livramento a Israel. Depois Samuel disse ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então foram para Gilgal, onde constituíram a Saul diante do Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Até aí. Ora, o povo de Israel pecou por não confiar em Deus, por não andar pela fé, mas por colocar a sua esperança no status, na força humana, em um exército, achando que essas coisas é que de fato traziam vitória a eles, de forma alguma. E a história mostrava isso. Mas é o que eu e você, o tempo todo, precisamos aprender. Aprender a não confiar no braço humano. Aprender a não confiar na aparência humana. Aprender a não confiar até nos dons que Deus nos deu. Aprender a não confiar na riqueza que Deus nos deu, na família que Deus nos deu. A depositar a nossa esperança exclusivamente nele. Tudo mais, até as coisas boas que Deus nos deu, quando depositamos a nossa esperança, fazemos dessas coisas a razão da nossa vida, estamos fazendo dessas coisas um ídolo. E os ídolos são sempre fracos. Não podem nos carregar. Nós precisamos carregar os ídolos. Sejam os de gesso, ou seja, uma pessoa. Quando você faz de uma pessoa a razão da sua alegria. Não podemos fazer isso. Esse texto é sobre isso. É sobre o grande objetivo da existência humana. Do povo de Deus. Aprender a confiar em Deus. Eu sei, parece chover no molhado. Que é isso, pastor?
você vem aqui dizer para nós que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Isso aí é batido. Nós precisamos de coisas novas. Oh, meu irmão, como estamos o tempo todo sendo tentados a depositar a nossa esperança em qualquer outra coisa que não no Senhor. Naás, o rei amonita, queria humilhar Israel, como Satanás muitas vezes quer fazer conosco. Não apenas nos derrotar, não bastava derrotar, não bastava escravizar, tinha que furar o olho, como diz o texto, para humilhar. Como Satanás quer fazer conosco muitas e muitas vezes, seja em nosso trabalho, por meio das adversidades, por meio de patrões malignos, por meio às vezes de um colega maligno, ou de pessoas que são até boas, pode até ser um crente, mas que em um momento é um instrumento de Satanás para destruir a nossa vida. E nessa hora, o que nós temos que fazer? O de sempre. Aprender a depositar a nossa esperança em Deus. Não importa o tamanho do inimigo. Não importa o tamanho do problema. Aprender a confiar unicamente em Deus. Exclusivamente em Deus. A depender dEle. Mesmo que tudo diga, não dá. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser impossíveis, intransponíveis, nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a andar pela fé. Esqueça os pastores da teologia da prosperidade, mas esqueça também os falsos pastores, os outros, que são frouxos e incrédulos e não creem mais no Deus que liberta o seu povo, no Deus que livra o seu povo miraculosamente, no Deus que quebranta corações, no Deus que abre portas onde nem portas existem. Esse é o Deus bíblico, que nunca mudou e que continua operando na vida daqueles que creem. Primeiro, o texto mostra uma indignação de Saul contra o mal. Verso 6, mais uma vez. Quando ouviu isso, as notícias, as más novas, o Espírito de Deus se apossou dele. E Saul ficou muito irado. É impressionante como que o meio evangélico atual, influenciado por Satanás, obviamente, acha mesmo que nunca somos chamados para o combate, que nunca somos chamados para ter uma ira santa. Nunca. Ele sempre vê a indignação contra o mal como descontrole, destempero, como alguém que perdeu o Espírito de Cristo. Mas o texto diz o oposto. Quando ele ouve a notícia, o Espírito de Deus entra nele. E qual é o fruto disso? Ele fica profundamente irado diante da maldade. A Escritura ordena, não se canse de fazer o bem. Muitas vezes nós nos cansamos, nós lutamos contra o mal, nós estamos fazendo o bem e começamos a nos cansar, começamos a baixar a guarda. Pode ser em casa, com os nossos filhos, nos cansamos. Tentamos uma vez, tentamos duas, tentamos três. E a gente se cansa, a gente fala, quer saber? Então fica aí. Entrega o celular na mão do moleque, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas cansei. A gente cansa de fazer o bem. A gente vai se acostumando, como é um mal do ser humano, de se acostumar com tudo, até com desgraça. E até com a maldade reinante. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Continue indignado diante do mal. Continue com uma santa revolta diante do mal. Porque há coisas que só se você for um canalha, para você não ficar profundamente indignado. Quando você ouve a história de que um rei quer vazar os olhos dos outros, e você ouve essa notícia e diz, olha, é da vida, né? Você é um canalha. Quando você ouve os homens falando em triturar crianças do ventre, quando você ouve esses malucos, esses paranoicos, enfiando ideologia de gênero, goela abaixo das crianças, pervertendo crianças. Você não pode ouvir isso com naturalidade. E você não pode passar o tempo e começar a se acostumar com isso. William Wilberforce foi um grande cristão. William Wilberforce foi o grande nome responsável para acabar com a escravidão em todo o mundo. A primeira proposta dele para acabar com a escravidão no parlamento britânico foi colocada em 1789. 1789,
ele começou a pregar contra um país inteiro, contra até pessoas que diziam que a escravidão é bíblica, que a escravidão é boa. E esse homem, durante 45 anos, todos os dias, ele ia para o parlamento britânico, ele ia para as ruas e ele dizia, é imoral. Eles diziam, você vai acabar com a economia depende disso. E ele dizia, é imoral, é contra a vontade de Deus. 45 anos. Em 1833, a abolição foi aprovada de forma total. 3 dias depois ele morreu. 3 dias depois. 45 anos se indignando. Principalmente em que aquela escravidão que a gente vê no antigo Israel não tinha nada a ver com a escravidão praticada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Via de regra, era fruto de sequestro. Então, William Wilberforce nunca deixou de ficar indignado. Nunca se acostumou. O normal é que fiquemos indignados diante da maldade reinante. O normal é naquele que tem o Espírito de Deus, é uma fúria santa contra aquilo que é mal. Segundo, uma mensagem de juízo. No verso 7, Saul ouve a notícia, vão furar os olhos do nosso povo. Jabes de Gileade era uma cidade pertencente a uma tribo de Israel. Saul ouve isso e toma a seguinte atitude, verso 7. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel, por meio de mensageiros, e disse, assim se fará aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. E o temor de Deus caiu sobre o povo. Essa cena lembra também aquele período de Juízes, em que uma moça, a mulher de um levita, ela foi violentada. E o levita então picotou a moça, lembra? Ele picotou a moça, e espalhou por todo Israel e disse, grande desgraça se fez em Israel. Não podemos aceitar isso. Só uma mulher, uma só havia sido violentada. E o país inteiro se mobilizou para lutar e para matar aqueles homens que haviam feito aquilo. Aqui algo parecido, não tão dramático, porque ele picotou bois. Mas a ideia era muito clara. Imagina, uma família recebendo uma cabeça de boi. E foi a mensagem do homem de Deus, Saul, dizendo, é assim que eu vou fazer com você. Eu vou arrancar sua cabeça se você não for para a batalha. É isso que eu vou fazer com você. A covardia e o egoísmo faz com que fiquemos parados. Jabes de Gileade é uma outra cidade. Eu estou em paz aqui. Estou tranquilo aqui. Não, Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Deus há de triturar os egoístas. Em essência, há 10 mandamentos. De maneira mais resumida ainda, há só 2. Amar a Deus e ao próximo. Mais resumidamente ainda, há um só pecado. O egoísmo. Todos os pecados, de alguma maneira, têm a ver com egoísmo. Não por acaso, se o resumo da lei é o amor, Paulo diz que, em 1 Coríntios 13, o amor não procura o próprio interesse. O egoísmo é essa perspectiva, de olhar apenas para nós. Deus não aceita isso. Essa não é a perspectiva cristã. Martin Niemöller era um pastor protestante, na época do nazismo. E ele escreveu um poema para criticar a omissão de vários grupos que estavam vendo o nazismo avançando e ganhando terreno, mas não faziam nada. Ele fez um poema. Primeiro, vieram buscar os comunistas, e eu não falei nada porque eu não era comunista. Depois, vieram buscar os sindicalistas, e eu não falei nada porque eu não era sindicalista. Depois, vieram buscar os judeus, e eu não falei nada porque eu não era judeu. Então, vieram me buscar, e não havia ninguém para falar por mim. A perspectiva é muito clara. Os egoístas terminarão sozinhos. E a primeira e grande solidão é a do próprio Deus. O próprio Deus está dizendo por meio de Saul, eu não vou estar com vocês. Porque o problema parece que não é seu, não é? Não é sim, é o povo de Deus que está sofrendo.
Portanto, quando você decide não se envolver com a obra de Deus, por egoísmo e comodidade, a mensagem é muito clara. Não apenas neste texto, mas em toda a Escritura. Que Deus há de moer os homens egoístas. Que não estão preocupados com a salvação do povo de Deus. Com a salvação daqueles eleitos que ainda estão lá fora. Seja contribuindo financeiramente. Contribuindo financeiramente. Para que a obra de Deus avance. Pense nisso. Pense nisso. Como eu contei para vocês aqui esses dias. Lembra? Eu fui pregar lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Lembra? Num lugar, gente do céu, porque eu fui convidado para pregar numa grande conferência lá. Aí quando fizeram, e estava tudo certo, durante um ano, estava tudo certo. Mas aí quando soltaram o meu nome em público, aí tiveram que desconvidar a mim. Aí o pastor teve que me desconvidar, porque muita gente lá não queria que eu fosse. E aí mesmo assim, já tinham comprado a passagem e tudo, aí o pastor falou, quer dizer, o pastor não, o irmão querido, que até veio aqui, lá de Belo Horizonte, ele veio estar conosco aqui um final de semana, e aí ele me falou assim, não, eu arranjei outra igreja para você pregar aqui, só que é na favela aqui. Eu falei, não estou nem aí não, meu filho, pode chamar, vou lá. E cheguei lá, e o lugar era um negócio feio mesmo. Eu falei, gente, eu perguntei para ele, tem tiroteio aqui? E aí, ele falou, tem. Tem, costuma ter aí. Mas enfim, foi uma benção, fui lá, preguei, e aí uma moça veio falar comigo, né? Falou, pastor, você está vendo que a minha voz está meio grave? Com certeza ela está me ouvindo aqui, que ela acompanha direto. Um abraço, minha querida. E ela dizendo isso. Está vendo, pastor, minha voz ainda é meio grave ainda. É porque eu sou uma mulher, mas um dia Satanás me enganou. Eu ouvi a mim mesmo, em primeiro lugar, as minhas cobiças, não? E eu injetei hormônio no meu corpo. E um dia eu olhei para o espelho e eu falei, peraí, eu sou apenas uma mulher barbada, é só isso. Pastor, comecei a te acompanhar, comecei a ouvir sua pregação. Olha, tá vendo que eu estou aqui bem feminino, hein, pastor? Tá vendo meu vestido? Falei, eu estou vendo. E fui batizado e estou frequentando a igreja, pastor. Olha o poder do evangelho, gente. Olha o poder do evangelho. Domingo veio uma mulher aqui de Santos. Aí me deu um monte de presente e escreveu uma cartinha para mim, contando o que Deus fez na vida dela. Ela fez parte de uma seita. Como é que é a seita do chá lá? Santo Daime. Ela fez parte daquela seita. E ela me escreveu, pastor, estava escravizada lá. E Deus me libertou. Ouvindo a pregação do evangelho. E fui escravizada por um monte de remédio, diagnosticada com todo tipo de transtorno. E ouvindo o que você tem falado na internet, como que isso tem trazido libertação. Então, olha o poder do evangelho, gente. Alguém que está lá longe, está lá em Jabes de Gileade, está vendo? Está vendo? Se envolver financeiramente, se envolver com seu tempo, se envolver com seus talentos, para que a obra de Deus avance. Aí você fica com medo. Você acha que eles não sentiram medo? Que todo mundo que vai para a batalha sente medo. Mas os covardes, você deve se lembrar, hein? Serão despedaçados. Porque os covardes, diz a Bíblia, vão para o inferno. Os covardes vão para o inferno. Não temos o direito de não nos envolver com aqueles que estão longe. Não temos o direito. Terceiro, Deus livra o seu povo. Deus livra o seu povo. Verso 12. Verso 12 de Samuel 11. Então o povo disse a Samuel, quem são os que diziam que Saul nos governará? Traze esses homens para que os matemos. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque Deus nos livrou. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. E esse é o texto, né, em que eu havia citado já. Alguns homens ímpios disseram, com este homem pode nos livrar? No dia da escolha, escolheram Saul, Deus escolheu Saul, e alguns homens de Belial disseram, esse homem? E o menosprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez de surdo. E aí agora,
o povo falou, tá vendo? Agora esse é o nosso rei, vocês disseram que ele não iria nos livrar. Tá vendo que ele nos livrou? Aí Saul disse, não, peraí, não fui eu, foi Deus. E de fato foi. Diz o texto que o Espírito de Deus entrou em Saul, naquele frouxo do Saul. Foi o Espírito de Deus, porque nós vemos que ele era frouxo no dia da eleição dele, escondeu atrás da bagagem e durante toda a sua vida. Frouxo, covarde. Não foi ele. Não foi ele. Não foi ele. É interessante porque esse rei, Naás, o rei que prometeu vazar os olhos dos israelitas, foi esse mesmíssimo rei que levou o povo a pedir um rei. Em Samuel 12 diz isso. Mas quando vistes que Naás, rei dos amonitas, vinha atacar-vos, dissestes a mim, não, reine sobre nós um rei, embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Foi esse mesmíssimo rei, por conta de ser tão terrível, um Calígula da época, com ar maquiavélico. É justamente por isso que eles ficaram apavorados, disseram, precisamos de algo que nos traga segurança, nos dê um rei que coloque uma coroa na cabeça dele, uma espada na mão, montado em um cavalo. Ao olharmos para isso, nos sentiremos seguros. É isso que a gente precisa. Não, Saul está dizendo, não foi. Não foi. Mais uma vez, eles queriam um rei, Deus deu um rei alto, mas um rei covarde. E aqui, como eu citei para vocês, está de fato o segredo da vitória deles. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele, Saul ficou irado. Saul se tornou corajoso naquele momento porque o Espírito de Deus foi sobre ele. Porque ele, naturalmente, frouxo. Por que Deus escolheu um frouxo? Por que Deus escolheu um frouxo? Deus escolheu um homem que era agricultor. Onde ele estava quando ele ouviu a notícia da guerra? Na lavoura. Por que Deus fez isso? Deus, neste capítulo, está mostrando para o povo, está vendo? Vocês acham que é de um rei que vocês precisam? Sou eu quem dá vitória a vocês. É na minha força. Saul não estava em um palácio. Saul não tinha um exército. Naquele momento, Saul voltava do campo. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus veio sobre ele e colocou no coração dele uma ideia, deu a ele uma estratégia. Em primeiro lugar, ele enviou bois em pedaços por todo Israel. E por conta disso, diz o texto, que o povo ficou cheio de temor e se tornou 300 mil pessoas, 300 homens foram reunidos ali. Que coisa! 300. Deus deu a estratégia para ele. Vá lá e fale para o povo de Jabes de Gileade. Na hora do meio-dia ali, calor a pino, vocês serão livres. Agora, diga para o povo, diga para Naás, vamos nos render. Com isso eles vão baixar a guarda e eu vou separar o meu povo em grupos de três grupos. E então vamos arremeter contra eles de madrugada. Vamos pegá-los desprevenidos. Todo o texto é para mostrar isso. Não foi Saul. Foi o Espírito de Deus sobre Saul. Saul é covarde, Saul é medroso. Por que Saul estava corajoso ali? Porque Deus era com ele. Tanto é que lá na frente, quando Saul peca, o Espírito de Deus não era mais com ele. Aí Saul voltou ao normal, voltou a ser o covarde de sempre. Tanto é que quando Golias, que era altíssimo, se posiciona para lutar em Israel, ele diz, eu só preciso de um homem. Quem vencer o duelo, venceu a batalha. Ora, era óbvio que o mais indicado era Saul. Saul era o mais alto, diz o texto. Não havia ninguém tão alto quanto Saul. Mas o que Saul fez? O que todo covarde faz. Chega lá um menino. Um menino, gente, com 5 pedras na mão. O frouxo do Saul, ele é tão frouxo que ele envia um menino, gente. Ele envia um garoto para lutar no lugar dele, de tão frouxo que ele era. Isso aqui então é para mostrar, está vendo que não foi Saul?
Está vendo que vocês não precisam de rei, coisa nenhuma. Está vendo que fui eu peguei um frouxo. Eu peguei um covarde, vocês venceram com um covarde. Por quê? Porque o meu espírito foi sobre ele. Porque eu coloquei as estratégias certas no coração dele. Sou eu que dá vitória. Sou eu, não é o cavalo, não é a força, a inteligência humana. Sou eu, é a minha bênção sobre vocês. É o meu toque sobre vocês. É o que eu e você precisamos entender. Sem a bênção de Deus, você toma uma ideia errada. Você não tem a estratégia correta para o seu combate. Seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Você fica achando que você é o espertão, que você é o bichão. Não é, ninguém é. Ninguém é. Deus vai lá e coloca uma ideia errada no seu coração que pode destruir tudo. Na sua casa, no seu trabalho. Você não é nada. O que o texto mostra claramente é a grande arma do povo, como Paulo disse aqui no começo, a nossa arma é espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Que arma? Quando o povo tem fé, o povo se arrepende, Deus é com o povo. Essa é a arma, essa é a grande estratégia. É o que eu e você precisamos fazer. É o que nós precisamos aprender a crer em Deus e a depender dEle totalmente. A se arrepender de nossos pecados e a buscá-lo de todo o coração. Sim, porque obedecer os mandamentos implica em fé. Nós não acreditamos que Deus vai suprir se nós obedecemos o mandamento de ter muitos filhos. Não acreditamos que Deus vai honrar o nosso trabalho se nós seguirmos os preceitos de Deus. A gente começa a querer imitar as nações pagãs. Não, mas para vender aqui eu tenho que mentir, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho que fazer como as outras nações, senão a gente não vence a batalha. Não, nós precisamos crer, confiar em Deus, obedecê-lo. Ah, mas eu não sei se eu sou capaz. Aí que entra a fé, de acreditarmos em Deus, de confiarmos nele, porque a batalha é vencida por Ele. Ele é o nosso Deus, o forte e poderoso nas batalhas. É nele que devemos depositar a nossa esperança, e não em homens, não em nós mesmos, e não em qualquer outra coisa. Que eu e você possamos fazer aquilo que a Escritura ordena, nos arrepender de nossos pecados, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, pedir a Deus que Ele nos mostre quando nós estamos confiando em coisas humanas, como altura, como beleza, como política, e que nós venhamos a depender exclusivamente dEle, a confiar a nossa vida nele, a depositar nele a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança. É isso que esse texto está dizendo. E é o que a Escritura diz o tempo todo. O tempo todo. Você não nota essa ideia de Deus mostrando para o povo que o povo é fraco e mostrando que Deus é quem faz? É o tempo todo. Jacó briga com Deus, Deus toca na coxa de Jacó, músculo mais forte. E Jacó, diz o texto, venceu Deus. Mas o texto bíblico dos profetas diz que Jacó venceu Deus como? Chorando. Que negócio é esse que você vence chorando? E ele sai mancando dali. Como assim? Ele tem um encontro com Deus e ele sai mancando. Agora ele está fraco. Mas, quando eu sou fraco, eu sou forte. Não é assim que Paulo disse? Não é assim que a gente vê quando Deus fala com Gideão? Tem muito aí, tem muito soldado. Vocês poderiam achar que foram vocês. Não importa, com 1 milhão ou com 300, seria eu a dar a vitória. Mas eu preciso muitas vezes tirar as coisas para que vocês saibam, vocês não são nada. Vocês não são nada, vocês são fracos e sou eu quem faço. Sou eu quem dou a vitória. Mas com 300 vocês terão a certeza absoluta de que fui eu. Você não lembra de Paulo? Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Está vendo que é o tempo todo essa experiência bíblica de não confiar em si mesmo? É o tempo todo Deus quebrando o homem, quebrantando o homem, para que não venhamos a confiar em nós mesmos. Para que venhamos a nos arrepender e depositar a nossa esperança somente em Cristo Jesus. Porque Ele é fiel ao seu povo. E Ele continua salvando. Ele continua libertando. Ele continua fazendo o impossível na vida daqueles que creem. Você crê? Vamos ficar de pé?